Que alegria estarmos mais uma vez juntos para percorrer esse itinerário junto com a vida dos santos. Cada dia que eu faço aqui a meditação é verdadeiramente um aprendizado, uma reflexão para a minha vida e espero que tenha sido também uma reflexão para a sua vida. E hoje temos uma história também extraordinária, chama Santa Laura Vicunha. Queria falar um pouquinho sobre ela com você, por isso fique conosco, inscreva-se no canal e vamos todo dia percorrer este itinerário. Laura é de origem chilena, que é uma novidade para nós, sempre acostumados a falar muito de santos ali da Europa. Hoje queremos falar de uma santa latina. Laura é do século XIX, praticamente no finalzinho do século, quase século XX. Temos a origem dela de seus pais José Domingo e sua mãe Mercedes. O seu pai é de origem de uma família muito nobre, enquanto a mãe era de uma origem muito simples, causando assim um certo conflito para que esse matrimônio fosse aceito. Mas foi levado em frente, mas infelizmente também as dificuldades na família de José eram grandes, os conflitos que já aconteciam no Chile naquela época se tornaram mais intensos e acabaram também envolvendo a sua família, fazendo com que sejam jurados toda a sua família de morte, não somente a sua família, mas local, ou vamos dizer assim, seu reduto mais próximo, mas realmente todos aqueles que eram da família Vicunha eram jurados de morte, precisaram realmente lidar com essa situação diante de muito tempo. Mais tarde, o pai dela veio a falecer, o que causou um outro problema, porque agora não tinha aquela proteção paterna. E a situação da sua mãe era muito difícil, porque não conseguia recursos nem trabalho, uma preocupação muito grande com as filhas. Ela resolve então, diante dos conflitos e dificuldades, se mudar para a Argentina. Lá tenta um emprego e tenta escola para suas filhas, mas infelizmente não consegue, vai tentar isso com a ajuda de outras pessoas, até chegar em um local, justamente lá tinha um senhor que chamava Manuel. Ele fez o seguinte com ela, falou que se ela quisesse conseguir o trabalho e a educação das filhas, ela teria, falando isso para Mercedes, mãe de Laura, ela teria que se sujeitar a se tornar amante dele, teria que viver uma vida desta forma e ele daria então hospedagem e escola para as duas filhas que ela tinha, a Laura e a Júlia Amanda, que era a outra filha, que poderiam então ser assim, desta forma acolhida. A mãe, não vendo outra condição a não ser aquela, se deixa então se envolver nessa situação. Isso causou com que as filhas fossem matriculadas em uma escola salesiana e lá recebessem uma formação religiosa, humana, moral, muito profunda. Laura logo desenvolveu ainda mais o desejo pela vida religiosa. Quando fez a primeira comunhão já estava decidida a se tornar religiosa. Mas é lógico, a situação da família era muito difícil, vendo aquilo que a sua mãe passava, aquilo que a mãe se sujeitava. E ela pedia então que Deus pudesse proteger e trazer a mãe dela para uma vida cristã, na totalidade, largando tudo aquilo que ela estava vivendo para ter uma nova vida. Esse era um pedido muito constante de Laura, mas chegou um momento que ela resolveu aprofundar este desejo e fez a seguinte oração ao Senhor. Ela diz para o Senhor que ela queria entregar a sua vida em troca da vida e da conversão da sua mãe e da sua irmã e que ela faria essa entrega por elas. Bom, não tardando, as situações começaram a piorar, ela veio a adoecer. Depois deste período de doença, mais tarde, quando ela novamente está na casa da sua mãe, o Manuel Moura, que pediu a sua mãe, Mercedes, de ser amante dele, tenta também fazer com que ela se entregue sexualmente a ele e comete essa tentativa de agredi-la, de justamente fazer um abuso contra ela, e ela resiste. E ao resistir, ele agride ela de morte. Com isso, ela já falecendo, a sua mãe a encontra nessa situação e ela diz a seguinte frase à sua mãe. Vou ler aqui para que a gente possa pegar. Morro, eu mesma o pedi a Jesus. Faz 2 anos
que ofereci a minha vida por ti, para pedir a graça de sua conversão, mamãe. Antes de morrer, terei a sorte de ver-te arrependida? Ela pergunta à mãe. E a mãe, chorando, respondeu: te juro que farei o que me pedes. Deus é testemunha da minha promessa. Então a Laura dá um sorriso e diz à mãe: graças, Jesus, graças, Maria, adeus, mamãe, e agora eu posso morrer feliz, contente. Em seguida, Laura entrega a sua vida. Uma vida que passa a ser entregue para sua mãe. Depois dessa situação, a mãe muda-se de lugar, vai para uma outra localidade, onde a sua filha mais nova casa-se, mudando muito a realidade dela, e ela pôde mudar ainda para uma outra cidade, lá conhecer uma pessoa da qual casou no religioso, uma pessoa muito boa moralmente, uma pessoa responsável, que sem dúvida foi esse sustento para a vida dela. Bom, depois os milagres se seguiram pelas pessoas que pediram a intercessão de Laura. É interessante vermos nesta história a luta de uma menina pequena que se consagra a Deus pela santidade da sua família. E ela quer tanto essa santidade, pensa tanto nessa eternidade, que ela se coloca como oferta pela vida da mãe e da irmã. Muitas vezes a gente quer mudar a nossa família de uma vez por todas, valores, conceitos, arrumamos um monte de briga, mas diante da sua oração pela sua família, você já se ofereceu por eles? Já se ofereceu no lugar deles para que eles encontrem a vida eterna? Para mim isso é um ato heróico, dar a nossa vida pela vida dos outros e também resistir àquilo que é o mal. Conheço muitas pessoas que passaram por momentos de abuso sexual e muitas da situação de culpa que vem, que bate diante da agressão sexual é a de não ter feito nada. Eu queria que você que passou por isso ou já viveu isso, tenha uma coisa no coração. É muito difícil pensarmos que uma criança, porque muitas vezes esses fatos acontecem logo na primeira infância, possa resistir. A criança tem medo, tem realmente receio daquilo que vai acontecer. Por isso muitas vezes não age. Por isso eu quero dizer que essa atitude de Laura é uma atitude extraordinária, que não é normal, que realmente é atípica, de criar resistência contra o agressor, porque sabe que pode ter consequências graves, como dela também veio a ter uma consequência grave. Mas ela não olhou simplesmente aquilo como um fato qualquer, ela olhou aquilo como a sua entrega pela sua mãe e pela sua irmã. Por isso, tudo isso se envolve de um ato heróico, um ato de um mártir, que dá a sua vida pela obra e pelo nome de Jesus. Queria que nós pudéssemos extrair deste testemunho a garra e a força para se oferecer pelos ideais que não passam. Por isso nós pedimos a intercessão a Santa Laura pelas nossas famílias e pelas nossas escolhas por Deus. Que Deus aceite também a nossa vida como oferta a Ele. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.